Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, e todos aqueles que me veem, me ouvem aqui presentes, ou pelo rádio e pela televisão, cumprimento a todos. Como devem se recordar, eu anunciei aqui 2 sessões atrás que eu precisava fazer uma viagem e, por conta disso, estive ausente nessas últimas 2 semanas. Faltei. E, ao voltar, evidentemente que a primeira preocupação minha, vereador Sardinha, foi saber o que tinha acontecido em Bauru durante esse tempo que eu necessariamente estive fora. E, para isso, eu havia pedido que guardassem os jornais daquele período para que eu pudesse me atualizar. Chegando, eu encontrei uma pilha grande de jornais e fui começar a leitura, na esperança de, inclusive, encontrar boas informações, boas notícias, notícias auspiciosas, notícias animadoras. E, antes de começar a leitura, eu já perguntei. Eu disse, olha, na última sessão que eu estive presente, eu sugeri ao senhor prefeito que efetuasse uma dispensa daqueles funcionários inúteis que existem na prefeitura, na Indub, no DAI e na Coab, principalmente, que não servem para nada, que atrapalham o serviço dos outros e que foram colocados lá apenas como moeda de troca de favores políticos. Como ele não está mais precisando disso, porque está em final de mandato, era o momento de se livrar disso e deixar a prefeitura mais enxuta para o seu sucessor. Quantos ele demitiu? Aí, a quem eu perguntei, a resposta foi, não, ele não demitiu nenhum, ele contratou mais 160. Ué, ele contratou mais 160? Sim. Aí fui ler a matéria, alguns eram necessários, na educação principalmente, que está se ampliando algumas escolas, possivelmente na saúde, para repor alguns cargos, mas vi que vários outros cargos, como já foi denunciado aqui pelo vereador Roque, como já foi denunciado aqui pelo vereador Arildo, são cargos para atender interesses políticos. O senhor prefeito continua batendo na mesma tecla, cometendo o mesmo erro. Ele que já estava com a prefeitura num limite contingencial da receita, que é no máximo de 51% pela lei de responsabilidade fiscal, ele estava em 49%. Onde vai parar, de repente, esta situação? A continuar desta forma. Aí, para não perder a animação, perguntei, mas deve ter outras boas notícias, deixa eu dar uma olhada, abro o jornal e vejo que Bauru perdeu 16 milhões de reais que estavam aí contingenciados por conta do Minha Casa Minha Vida, que não foram utilizados por falta de projetos e que não podiam mais ser empregados agora, porque haviam sido devolvidos. Mas, Deus do céu, não tem boas notícias nessa terra? Não acontece nada de positivo que a gente possa se animar? Achei 2 notícias, para não achar nenhuma. Infelizmente, não eram de Bauru. A cidade de Piratininga estava anunciando que iria inaugurar, como inaugurou, o Jornal da Cidade faz uma matéria sobre isso hoje, um centro cultural recuperando um imóvel que estava parado há mais de 30 anos. Investir na cultura é investir no futuro, é investir no crescimento educacional, é investir na formação de pessoas mais conscientes, mais preparadas para esse futuro que vem aí, e que é um futuro que vai exigir muito mais de todos nós, com o desenvolvimento que está havendo no campo tecnológico. Pois bem, Piratininga inaugurou um centro cultural. E aí, prosseguindo na verificação das notícias boas, vi que a cidade de Jaú estava também inaugurando um centro de estudos de astronomia. Esse centro de estudos, com um acervo de quase 30 anos,
atende toda a rede de ensino da cidade e população em geral, associações, agremiações, cidades vizinhas do município. Num horário de atendimento que começa de manhã e termina à noite. Eu vou repetir, Centro de Estudos de Astronomia de Jaú. Senhores vereadores, me corrijam se eu estiver enganado, mas a única cidade da América Latina que tem um astronauta, não é Bauru? É ou não é? Ou é Jaú? É Jaú? Mas Jaú inaugura um centro de estudos em astronomia, sendo que aqui, na cidade de Bauru, em 1960, um bauruense de coração, Luiz de Gonzaga Bevilacqua, pioneiramente, já se envolvia com estudos de astronomia a ponto de comparecer como único representante brasileiro no Congresso Mundial realizado em Roma, 1960, 56 anos atrás, nós já tínhamos um pioneiro em astronomia, nós já tínhamos um homem. Quem conheceu Bauru naquela ocasião sabe que, passando na rua São Martim, encontrava na casa do seu Bevilacqua já um observatório construído com telescópio para ele acompanhar a trajetória dos recém-criados Sputniks e relatar isso para Moscou, que era onde esses Sputniks se concentravam no momento. Fez um trabalho maravilhoso, foi um dos idealizadores da Comissão Nacional de Desenvolvimento em Astronomia, comissão essa que acabou dando origem ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até hoje instalado em São José dos Campos, prestando um serviço magnífico, pois esse homem foi pioneiro. Aonde está, aqui em Bauru, o nosso interesse em fazer um estudo adequado a respeito dessa situação? Quando eu propus aqui, como vereador, trazer o avião Bandeirantes, era para que fosse construído junto um pequeno museu, um museu que pudesse conter a história da aviação brasileira, que é de responsabilidade de um bauruense. O doutor Osiris Silva, o idealizador do Bandeirante, é bauruense nato. O avião não está aqui para enfeitar nada, o avião está aqui como um símbolo da capacidade de um bauruense de criar a Embraer, que é a criação dele. Hoje a terceira maior indústria de aviação do mundo. O avião foi colocado lá, nem fui na inauguração, porque o objetivo principal, que era ter a história, o museu, as plantas, tudo isso contado em áudio e vídeo, para os estudantes irem lá conhecerem a região, como esse centro está dizendo que atende regionalmente. Eu propus também, na ocasião, fazermos a mesma coisa com o astronauta Marcos Pontes. Conseguirmos uma cópia da cápsula, fazermos essa reprodução no Senai, coisa simples, porque ninguém vai entrar na cápsula. Ela vai ficar no teto, acima do teto de um museu de 60 metros quadrados, que guardaria uma reprodução do traje do astronauta, que guardaria o vídeo da viagem dele, as experiências, inclusive educacionais, porque as escolas forneceram para ele material de fazer pesquisas no espaço. Isso tudo estaria guardado lá, a cápsula em cima. Viria gente de muito longe visitar isso. É uma construção de 60 metros quadrados. E eu já disse aqui que não basta criticar, é preciso mostrar como fazer. O problema é que o prefeito aparentemente é surdo, porque eu falei para ele de demitir funcionário, ele contratou, então, apesar da idade dele, não está escutando bem. Mas eu vou ousar sugerir. Verifiquei que foi dado o nome de Nicola Vallone Júnior ao viaduto. Pois bem, o início da construção das Nações Unidas foi o Nicola Vallone Júnior que fez quando prefeito. Sabe que jeito? Com um mutirão. Sabe o que ele fez? Pediu o auxílio das empresas, que emprestaram caminhão e mão de obra. Senhor prefeito, construir um museuzinho de 60 metros quadrados
é pedir doação de material para essas empresas que nós damos esses terrenos de graça. Aqui, no nosso distrito industrial, não cobramos nada. Pede um pouco de material de construção. Esse pessoal faz a ferragem, esse pessoal faz a cobertura. É possível fazer essas coisas todas com pouco dinheiro, mas não perder a oportunidade de ter aqui aquilo que vai acabar tendo nas cidades vizinhas, sendo que nós é que, na verdade, somos os detentores desse conhecimento. Por favor, me inscreva como orador, porque eu quero falar aqui a respeito do problema do Museu da Aviação, porque nós perdemos os nossos planadores. Os nossos planadores, que foram construídos aqui pioneiramente na década de 30, e deram a Bauru a condição de capital do voo à vela, foram mandados para o Museu da TAM, em São Carlos, e o Museu da TAM foi fechado. O Museu da TAM foi fechado, porque a TAM foi vendida. Então, nós precisamos recuperar isso e fazer aqui em Bauru o Museu da Aviação, como nós fizemos o Museu da Ferrovia. Eu vou falar isso na minha palavra ali, por favor. Muito obrigado.